Olá, boa noite, tudo bem? Como estão? Tudo tranquilo? Tudo bem? Bastante, bastante amizade aqui no chat. Queria deixar aqui então meu boa noite já, uma satisfação muito grande estar aqui novamente com vocês nesta terça-feira. A todos vocês que estão acompanhando da Rádio Amigo Espírito, muito obrigado por estarem conosco, muito boa noite. Vocês também que estão aí acompanhando pelo YouTube, muito obrigado. E vocês que baixam os áudios, assistem depois pelo SoundCloud ou mesmo pelo YouTube, muito obrigado pelo prestígio e por nos auxiliarem, dando motivação e força. E dos presenciais, sempre aqui, Roberto de Manaus, Amazonas, a Cristina de São Mateus, no Espírito Santo, o Roberto de Kosai, no Japão, o José Aparecido de Dourados, Mato Grosso do Sul, a Janaína de Calcaia, Ceará, a Helenice de Barra do Garças, Mato Grosso, a Daniele de Imbituba, Santa Catarina, acho que é a primeira vez que eu falo esse nome aqui, a Janaína Campina Grande, Paraíba, o Darcy de Americana, São Paulo, a Patrícia de Blumenau, Santa Catarina, a Rai Lima da Nicarágua, a Áurea de Paraipaba, no Ceará, o Ronildo de Vitória da Conquista, na Bahia, a Rita de Juiz de Fora, Minas Gerais, o Cristiano de Itapetininga, São Paulo, a Rosita de Blumenau, Santa Catarina, a Socorro de Paulista, em Pernambuco, a Regilaine de Piracicaba, São Paulo, o Dioclésio de São João del Rei, Minas Gerais, a Maria Emília também de Minas Gerais, só que de Caratinga, a Noêmia de Belo Horizonte, Minas Gerais, aqui tá só Noemi, a Marisa do Rio de Janeiro, capital, a Fátima de Agudo, São Paulo, e a querida também Maria Senoli, de Santa Maria, Rio Grande do Sul, Sirlene de São Paulo, capital, Janete de Tijucas, Santa Catarina, Sueli, São Paulo, capital também. Esqueci alguém? Acredito que não. Aqui quem vai chegando em cima da hora assim, eu acabo podendo não ver, ok? Então vamos lá. Este é o estudo da obra Autodescobrimento, uma busca interior, escrita por Divaldo Franco e Joana de Ângeles, realizado pela Rede Amigo Espírita, e eu sou Vitor Antenori Rossi, psicólogo. Estamos no encontro de número 53. Iniciaremos o capítulo 6, chamado Equilíbrio e Saúde, pelo subtópico 6.1, Programa de Saúde, parte 1. Ok? Antes de começarmos, eu gostaria de manifestar aqui a Wanda de Jales, São Paulo, chegando também. Durante a semana, após o último estudo, eu recebi uma mensagem de uma pessoa que acompanha a página, tá? Pedindo uma reparação, uma retratação totalmente justa. Então, ao invés de eu me retratar, eu vou ler o relato dele, ok? Pedindo uma retratação em nome dos profissionais da advocacia, tá? E a retratação vai deixar isso bem claro. Eu só vou deixar uma outra coisa clara. Eu estou fazendo essa retratação, pois trata-se de uma pessoa que acompanha os estudos e eventualmente oferece feedbacks. Tá bom, foi bom, não foi bom e etc, ok? Quando a pessoa nunca me mandou mensagem de nada, nunca manifestou nada e vem criticar, eu ignoro, tá? Essas que dão apoio na hora que precisa dar apoio, que ajudam com pequenos ajustes, quando precisam de alguma coisa mais profunda, com certeza terão a minha atenção. Ok? Então aqui a retratação, palavras dele. Eu não vou citar o nome apenas para preservá-lo. No estudo 48 do autodescobrimento, você faz um comentário menos abonatório dos advogados. Todas as profissões têm gente boa e má. Nem todos ficamos felizes. Nem todos gostam de brigar. Muitos gostamos de estabelecer pontes e resolver os litígios amigavelmente. Advogado não gosta de brigar. Ninguém quer ficar 10 anos cuidando de um processo, muito menos de um processo com essas questões passionais e de atitudes irrefletidas. A gente também sofre pelos menores e pelos maiores, pela raiva que as pessoas sentem reciprocamente.
Então, se as pessoas brigam e se divorciam, a culpa não é do advogado. Não somos assim tão maus. Refere-se a um comentário que eu disse que quando os casais ficam brigando, eles ficam brigando pelas posses e no fim quem acaba ficando rico ou ganhando dinheiro são os advogados, tá? Então isso foi interpretado de uma forma pejorativa, de uma forma ofensiva. Então eu estou aqui pedindo desculpas, tá? E de maneira alguma era isso que eu quis dizer, de maneira nenhuma eu coloquei o caráter do advogado como se ele gostasse disso, tá? Eu entendo que é uma consequência profissional, o enriquecimento ou a falência de acordo com a competência de cada um. Tá? Da mesma forma que alguns psicólogos ficam ricos em razão do sofrimento dos outros ou da conquista das outras pessoas, o que na verdade define a qualidade de um profissional é a sua capacidade técnica. Tá? Então deixo aqui novamente o meu pedido de desculpas a todos os profissionais da advocacia e de qualquer outra profissão que eventualmente eu utilize como exemplo de background, aqui de plano de fundo, que tenham se sentido ofendidos ou menosprezados, porque de maneira nenhuma eu tenho essa intenção. Tá? Às vezes eu funciono pela intuição, por ser um estudo ao vivo, eventualmente eu posso acabar transformando em simples algo que é complexo, e isso nada mais é do que uma falha minha, portanto estou aqui assumindo e fazendo essa retratação. Ok? Então vamos lá. Começando no livro. O apóstolo Paulo, com admirável acuidade psicológica, advertiu: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. E certamente perturbam o sistema emocional, contribuindo para distúrbios variados na organização fisiopsíquica de quem as cultiva. Isso que está em negrito é porque no livro está em itálico, tá? Porque é a citação do apóstolo Paulo. Como o texto nós já estudamos em itálico, eu coloquei em negrito para dar destaque, ok? Mas ele não está em negrito por nenhum outro motivo, é só porque essa é a citação do apóstolo. O que vem depois já é o comentário de Joana. Então, o apóstolo Paulo, com admirável acuidade psicológica, advertiu: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Nós temos esse ditado, né? Diga-me com quem andas e eu te direi quem és, que também se baseia nessa fala. As más companhias corrompem os bons costumes. E aqui, Joana, e certamente perturbam o sistema emocional, contribuindo para distúrbios variados na organização fisiopsíquica de quem as cultiva. O estudo de hoje é mais tranquilo, ok? Não tem nota do expositor, porque tem um ponto importante que nós temos que levar em conta quando estudamos Joana, ok? Algumas pessoas se queixam disso, outras gostam. Os capítulos, se nós formos observar com clareza, e aqui estudando capítulo por capítulo isso fica claro, eles não são contínuos, tá? Eles são escritos de uma forma que, se você quiser ler um capítulo só, sem precisar ler a obra inteira, você capta aquela informação. Tá? Então tem muitos pontos que se repetem, coisas que já foram explicadas. Então, para algumas pessoas parece que os capítulos são escritos soltos e depois eles são colocados juntos. Tá? Isso nós não temos como saber, né? Só estando na cabeça dela para saber o que ela quis. Eu prefiro acreditar que se refere a uma conduta de deixar os capítulos com uma linha de pensamento contínua, mas com espaços individuados, para que a pessoa não precise ficar voltando para entender determinado assunto. Tá? Então, muita coisa que nós vamos ver nos capítulos seguintes são coisas que já foram explicadas mais profundamente. Ok? O que é importante para nós pegarmos dessa frase aqui? Não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Bom, se tudo no universo diz respeito a uma lei e essa lei é a causa e efeito, é claro que tem outras coisas por detrás disso, então o oposto também tem que ser verdade, tá? Porque tem que ser polarizado. Essa polarização, mesmo que você vá para o infinito, nós ainda não conseguimos abarcar o que é o infinito. Nós temos um alcance limitado de compreensão das coisas. Então, aquilo que eu compreendo como demônio e aquilo que eu compreendo como Deus.
Tá? Entre essas duas coisas estão todo o resto. E aqui eu estou falando do mal e do bem, do yin, do yang, de tudo isso. Se as más companhias corrompem, então as boas companhias devem reformar. Começa por aí. Porque algumas pessoas pedem ajuda no sentido: o que eu faço para deixar de ser quem eu sou? Começa-se procurando novas companhias. Essa ilusão de que você vai conseguir continuar andando com essas pessoas é difícil, tá? Na área da dependência química, nós vemos isso com clareza. O indivíduo fala: não, eu não quero mais fumar maconha, eu não quero mais usar cocaína, mas eu gosto dos meus amigos, então eu vou continuar andando com eles. Eventualmente recairá, porque é muito difícil. Tá? Então, se você não quer fazer fofoca, mas anda com quem fofoca, você vai acabar fofocando. Tá? E mesmo que não seja naquele momento. Então, eu saio com um grupo de amigos que fofocam, mas eu não fofoco. Aí, quando eu chego em casa, eu falo para minha esposa, para o meu pai: nossa, eu saí com o pessoal e eles não param de fofocar. Aí sou eu fofocando. Tá? Então, começa por aí. Tomamos essa lição. Se andar com más companhias desvirtuam quem eu sou, então andar com boas companhias vão me melhorar. Tá? As más companhias não te desvirtuam da noite para o dia, e as boas companhias também não te tornam virtuoso da noite para o dia. Tá? Para uma pessoa chegar a um ponto de andar com uma má companhia, que seja com essa pessoa eu fumo, com essa pessoa eu furto, com essa pessoa eu engano, tem que ter uma aproximação. Ok? O adolescente que vai experimentar o tabaco pela primeira vez, ele não sai procurando: ó, você fuma, deixa eu fumar um cigarro. Ele vai se aproximando das pessoas que fumam por similaridades de pensamento e de repente ele fala: deixa eu experimentar. E o que vai acontecer no lado positivo é a mesma coisa. Você vai começar a andar com pessoas que têm um comportamento mais sublimado e eventualmente vai querer experimentar aquilo também. Por que você medita? Por que você faz oração? Por que você é vegano? Por que você não bebe? Deixa eu experimentar também. E aí é que a construção vai acontecendo. A Rita diz, a Rita que está com zika de cama, mas está aqui acompanhando o estudo, nos dando um ótimo exemplo. O meio influencia nossas atitudes. Palavras de Rita. E nossas atitudes também influenciam o meio. Nunca se esqueça disso. Eu posso modificar o meu ambiente de trabalho, eu posso modificar a minha família, tá? Eu falo, eu posso parar de andar com as pessoas que fazem uso de droga se eu quero parar de usar droga, mas a minha família eu não posso simplesmente trocar por outra. O meu emprego não dá para eu me demitir toda hora. Então, dentro desses locais onde eu não posso produzir um afastamento imediato, talvez para sair desse emprego eu precise de uma pós-graduação, de um curso que leve alguns meses e de novas experiências. Então eu já começo a pensar assim, né? Aquela frase que eu gosto muito, né? Seja você a mudança que quer ver no mundo, de Mahatma Gandhi. Eu tenho até uma camisa que é um uniforme para mim andar com ele. Seja você a mudança que quer ver no mundo. Essa é a confirmação de que nós também influenciamos o meio. Faz a sua parte. Ok? Continuando. Sendo a mente a fonte de onde procedem as más conversações, ela exterioriza simultaneamente ondas de animosidade que desarmonizam os equipamentos sensíveis pelos quais se manifestam. Tudo isso que nós já trabalhamos bastante aqui também, tá? Mas vamos dar aquela relembrada. Sendo a mente a fonte de onde procedem as más conversações, porque ela está dizendo das más conversações. As boas também procedem da mente, tá? Então, sendo a mente a fonte de onde procedem as más conversações, ela exterioriza simultaneamente ondas de animosidade que desarmonizam os equipamentos sensíveis pelos quais se manifesta. Quais seriam esses equipamentos sensíveis? O nosso corpo físico. É pela minha boca que eu faço a fofoca. É pelos meus olhos que a curiosidade me atrapalha. É pelo meu ouvido que eu ouço o que não deveria me interessar. É pela minha mão que eu levo a droga até minha boca ou até a minha veia. Tá? Então, quando começa na minha mente, não no cérebro, mas na mente, que é do espírito, e o cérebro é do corpo, quando começa na minha mente, para que isso se exteriorize, para que isso passe a existir no mundo, primeiro eu me impregno disso.
Tá? Então, isso já é também bem conhecido de nós. Para que eu consiga proferir ódio na sua direção, primeiro eu preciso estar sujo de ódio. Né? Então, o ódio que pega em você, por mais mal que ele te faça, ele não te fará tanto mal quanto o ódio que está em mim. Tá? Isso é muito importante. Tem uma imagem que ilustra bem isso, trazida pelo Francisco Ortolan, um ótimo palestrante, faz 27 palestras por mês e é um cara que eu tenho como referência. Se você começa a jogar carvão em um lençol branco no varal, eventualmente o lençol fica preto, mas e as suas mãos? Quando eu começo a maquinar a vingança em direção a uma pessoa, primeiro a vingança passa a existir em mim. E como eu só posso dar o que tenho, eu começo a dar vingança para pessoas que não precisam dela, a começar por mim. O que é a vingança? Ela começa pelos sentimentos de depreciação, autodepreciação. Ah, mas eu sou muito burro, eu sou uma anta, eu tenho mais é que me dá mal mesmo. Isso é vingança. Então eu cometo um erro, cometer um erro afeta o meu ego, porque eu gostaria de ser perfeito. Como eu tenho que me vingar de quem me machuca, eu me vingo de mim mesmo. E aí eu começo a me depreciar. Tudo isso porque eu estou aqui cozinhando, maquinando uma vingança com relação a uma pessoa que me feriu. E não percebo que eu começo a fazer isso com o meu filho, no meu trabalho e em todo lugar. Tá? Então, esse é o pensamento mais importante aqui para nós. E o foco aqui é, naturalmente, essa desarmonização dos equipamentos sensíveis, portanto, aquilo que também está ligado aos sentidos pelos quais se manifestam. Voltando um slide, certamente perturbam o sistema emocional, contribuindo para distúrbios variados na organização fisiopsíquica de quem as cultiva. Tá? Então, um complementa o outro. Começa na mente e depois interfere no corpo. Continuando. As altas cargas genéticas negativas, pelo suceder da ocorrência, desajustam os controles nervosos, gerando distonias da percepção, que passa a identificar somente o lado negativo das pessoas e coisas, com o qual sintoniza. Altas cargas genéticas negativas, pelo suceder da ocorrência, desajustam os controles nervosos. Ok? Então, à medida que essa questão vai acontecendo, esta questão do desajuste, eu vou alterando os meus controles nervosos. Eu fico irritado, eu fico ansioso, eu fico melancólico, gera distonia na percepção e eu passo a identificar somente o lado negativo das pessoas e coisas, com o qual sintoniza. O que nos é importante de novo? O mesmo que do primeiro slide. Então, o oposto também é verdade. Se eu vivo produzindo cargas positivas, chegará um tempo em que eu me identificarei somente com o lado positivo das pessoas e não me sintonizarei mais com o lado negativo. Então, isso que eu disse, se eu sou uma pessoa corrupta, e eu estou há tanto tempo sendo corrupto, permitindo que se sucedam as corrupções, eu me transformo em corrupto. E aí, em todos os locais que eu olho, eu enxergo corrupção. Não que não existam, mas é só o que eu consigo enxergar. O exemplo que eu uso sempre aqui é este, né? O músico é a pior pessoa para você ir assistir um show, porque ele só enxerga os erros e os acordes quando ele quer enxergar isso. Ele não consegue não ver a banda cometendo erros. Tá? Então, se eu sou uma pessoa vingativa, tudo eu acho que é vingança. Ah, esse cara me fechou. Aí, se eu sou negro, eu acho, é porque eu sou negro. Se eu sou gordo, é porque eu sou gordo. É porque eu sou mulher. Eu sempre vou enxergando o mundo como um aspecto paranoico. Existe o racismo? Existe. Existe a lipofobia, né, que seria essa aversão a pessoas gordas? Existe. Mas será que é isso? Será que aquele indivíduo não está totalmente enevoado na própria pressa, na própria raiva, na própria arrogância? Será que ele não faria isso se fosse mulher, homem, idoso, criança? Mas quando eu quero enxergar uma coisa, eu enxergo só isso. Aí é que a mulher vai falar: todos os homens não prestam, todas as mulheres não prestam, todo idoso isso. É parte daí, porque é o que eu enxergo.
eu não sou uma boa mãe, é o que você enxerga. Tá? Porque cometeu uma falha. Meu filho ralou o joelho, eu não sou uma boa mãe. Seu filho só ralou o joelho porque está grande o suficiente para correr. E ele só está grande o suficiente para correr porque ele teve uma boa mãe. Ponto final. Então, é por esse processo que nós vamos nos norteando, tá? Se você começa a olhar para os lados e perceber, todo mundo quer meu mal, todo mundo tem inveja de mim, ninguém me ama, é você. É você que não se ama. É você que tem inveja dos outros. É você que quer o mal das pessoas. Você sintonizou-se com isso, produziu essa distonia de percepção e agora, para onde olha, só consegue enxergar isso. Tá? A cura, então, o remédio para essa situação é tentar se sintonizar com coisas boas a seu respeito. Tá? Então, o espírito superior é aquele que, olhando para um fenômeno, por mais catastrófico que seja, enxerga naquilo algo de positivo. O espírito inferior é aquele que, por mais bela que seja a ação, só enxerga questões negativas. Tá? O Leandro pergunta: o pensamento negativo pode proceder de uma origem genética? Nós vamos pensar o seguinte: a genética ela é submissa à mente. Tá? Dentro da ótica que nós estamos estudando aqui, não estou taxando isso como verdade absoluta, mas nós temos que seguir uma linha de pensamento. E a nossa linha de pensamento é a desse estudo. Joana coloca que a mente impera sobre o corpo. Tá? A partir do momento que a mente impera sobre o corpo, qualquer alteração genética parte da mente. Então, o pensamento negativo pode proceder de uma origem genética? Essa origem genética pode me deixar uma pessoa com pouca recaptação, com pouca liberação de neurotransmissores de prazer, com uma tendência depressiva, porque meu pai era depressivo, porque meu avô era depressivo. Então, eu tenho a depressão biológica, tá? Aí eu estou falando de uma genética que está me influenciando até no pessimismo. Só que mesmo essa depressão que vem de origem biológica só encontra espaço para atuar no meu corpo físico porque essa informação é enviada pelo meu espírito / mente. Ok? Então, sim, mas não é a origem. Ok? Essa origem genética seria uma origem da atuação no corpo fisiológico, mas ela ainda tem uma causa anterior, que é uma atuação energética vinda do espírito. Dioclésio. Então quer dizer que muitas das vezes nós temos que lutar contra o nosso próprio organismo? Um corpo com várias doenças são reflexos do espírito doente? Jamais lutar contra o organismo, porque o organismo, se ele está te agredindo, é porque você deu o comando. Esse é o ponto de vista aqui. Não é lutar contra ele, né? Entupi-lo de medicação para anular os sintomas sempre é lutar contra ele. Agora, ouvi-lo seria a razão. Porque ele não está te atacando porque não gosta de você. Ele está te atacando porque alguma coisa está desintonizada. E o sintoma é só para te ajudar. O corpo físico não tem uma intelectualidade própria. O corpo físico se baseia pelo instinto, é animal. O nosso corpo físico é animal, instintivo. Ok? Então, tudo que ele faz é num sentido de responder a um comando que vem de uma inteligência superior. E essa inteligência superior é o que seria o nosso self. Então, quando o meu corpo começa a produzir sintomas que me agridem, não é porque não gosta de mim, é porque alguma coisa internamente está trabalhando para me autoagredir. E esta alguma coisa interna é a minha vontade. Eu quero fazer, mas eu não tenho coragem. Então eu não quero que ninguém consiga. Eu fico desejando tanto o mal dos outros que o mal se torna meu. E aí a maldade acontece comigo. Não é uma lei de ação e reação no sentido você será punido porque Deus quer fazer justiça. É pura e simplesmente conexão energética. Você se conecta com a maldade vira você. E a maldade faz mal. É simples e objetivo. Tá? Então não lute contra o seu corpo. Estude os sintomas que eles identificarão que já existe um conflito interno. E este conflito interno precisa de um mediador, de um ego saudável,
para resolvê-lo. E isso está no seu self, em algum local da sua sombra que, quando colocado à consciência, tornará possível de ser modificado. Ok. Continuando. O vício mental das conversações vulgares, licenciosas, enseja desequilíbrio na área da saúde, produzindo perturbações gástricas e hepáticas, como consequência das tensões e fixações mentais, que facultam a produção irregular de substâncias componentes da digestão, bem como exagerada secreção biliar. Se nós formos pegar a parte de obra psicológica de Joana, ela sempre coloca estes sintomas, tá? Isso aqui é sempre um fio solto, tá? Não fechem os slides numa caixa, é um fio solto, tá? Ou seja, não é só isso, é isso também. Tá? Não é um tratado de psicossomática, então não dá para ela entrar em detalhes de todas as áreas do corpo que podem ser modificadas, porque são todas, segundo este ponto de vista. Então ela dá alguns exemplos para que a pessoa, por identificação, vá buscar. Tá? Neste caso, então, ela está falando do fígado, neste caso, ela está falando do estômago, mas isso vai para a pressão arterial, isso vai para o tônus muscular, isso vai para o intestino, isso vai para qualquer área. Ok? Eu falei isso bem lá no começo do estudo. É isso, gastrite nervosa, úlcera, azia, refluxo. Eu falei isso desde o início do estudo. Quem tiver mais interesse em entender as atuações do estresse, portanto, dessa viciação mental no corpo físico, estude Síndrome Geral de Adaptação do endocrinologista húngaro Hans Selye, tá? Ele trabalha em cima disso cientificamente, de como essas alterações podem acontecer, tá? Não vou entrar muito em detalhe, porque eu já acredito que eu já entrei em detalhe lá no começo, mas é Síndrome Geral de Adaptação, justamente porque ela é geral. Ela pode acontecer em qualquer lugar do seu corpo físico. Quanto maior for a sua predisposição para a afetação de um órgão específico, mais chance de que seja ali que arrebente a corda, tá? Então, se você já tem uma família de cardiopatas, é natural que o estresse vá arrebentar no seu coração. Se é uma família com câncer no intestino, é natural que seja no seu intestino, tá? Então, a parte genética, por isso que eu digo, a parte genética não é tão importante assim. Onde vai surgir? O que importa é, houve um estresse que rompeu. O local onde estava mais fragilizado te ajuda com algumas leituras, mas pouco importa. O que importa é que houve um estresse. Não adianta remover o seu intestino, não adianta remover o seu estômago se você continua sob estresse. Tá? É óbvio que se eu for remover o meu intestino, o meu estômago, eu vou morrer, né? Tem que ter uma... Mas eu estou dizendo assim, se nós pudéssemos, você tem um problema no estômago, vamos fazer um transplante de estômago, e um estômago perfeito, mecânico, que não pode ter problema, aí o seu corpo encontraria uma outra forma de manifestar, e você provavelmente viraria o primeiro cardiopata da família. É nesse sentido que eu estou dizendo. Em algum momento, alguém teve uma primeira doença. Em algum momento, na família, alguém teve o primeiro câncer na história, alguém teve o primeiro diabetes. Tá? Então, quer dizer, não foi suficiente as predisposições que a pessoa tinha, manteve-se numa posição de estresse e aí foi gerando lesões nessas cargas genéticas, por isso que se torna hereditária. Tá? Então quer dizer que se eu tenho uma cardiopatia, meu filho tem que ter por quê? Tá? Se eu tive ele aos 25 anos de idade, eu infartei aos 50, como é que o meu filho tem a cardiopatia? É aí que eu quero dizer. Ou todos os seres foram criados com a cardiopatia, e nós herdamos isso sempre, ou em algum momento uma pessoa infartou pela primeira vez. E se essa pessoa infartou pela primeira vez, isso tem que ter gerado uma alteração genética, senão isso não poderia se transformar em hereditário. Ok? Então, o excesso dessa viciação mental, o excesso da repetição no comportamento
pode produzir essas alterações, segundo o que nós estamos vendo aqui. A Maria Emília queria trocar a coluna vertebral dela. Cuidado, hein? Cuidado com o que pede. Podem te dar uma nova. Eu tomo muito cuidado com o que eu peço. Porque normalmente eu recebo, né? O vício mental das conversações vulgares, licenciosas, enseja desequilíbrio na área da saúde, produzindo perturbações gástricas e hepáticas, como consequência das tensões e fixações mentais. Vejam, a tensão implica um estresse, mas implica, na verdade, a tensão por si só. Mas o que transforma isso em estresse? A fixação. Uma tensão que perdura por muito tempo e não sofre alívio gera o estresse, tá? O estresse não é como cortar uma coisa com a tesoura. O estresse é pegar aquela borrachinha de dinheiro e ir puxando ela. Aí aqui no meio ela vai ficando branca e ela vai ficando fina até que ela se rompe. Isso é estresse. Tá? Então o estresse não acontece porque eu tive um momento de tensão na minha vida. Ele acontece porque esse momento não se alivia. E aí chega uma hora que rompe. Quando o coração infarta, eu acho que eu tive um infarto hoje, mas na verdade esse infarto está sendo construído desde os meus 20 anos de idade com a minha irritação que eu não tratei. E aí, aos 50, a corda rompe. E aí aparece o câncer. E aí aparece a fibromialgia. E aí aparece a artrite. Tá? Começa lá atrás. Nós vamos construindo isso. Facultam a produção irregular de substâncias componentes da digestão, bem como exagerada secreção biliar. A gente vai ficando muito crocante com o tempo. Essa aqui tem que tirar, estou num quadro. Eu tenho o joelho crocante também, basta ajoelhar que ele estala. O Sérgio colocou uma pergunta do YouTube, mas eu não entendi. Porque eu não sei se a pergunta está completa. Das pessoas que bebem. Se puder explicar melhor. Bruna Fernanda. Aperto no peito e sensação de gelo no estômago é estresse? É o que eu disse. O estresse, ele não é uma coisa pontual, ele é crônico. Ok? Então, se eu tenho um sintoma que dura um dia, isso não necessariamente é estresse, pode ser um pico de ansiedade. O que transforma isso em um estresse é que esse sintoma passe a fazer parte da minha rotina. Tá? Eu ter uma dor de cabeça por ano não é estresse, mas eu ter uma dor de cabeça todos os dias já é sinal de estresse. E aí vai. A hipertensão é sinal de estresse. Toda doença crônica é um sinal de estresse. Se não tem mais cura, é porque chegou num ponto em que não tem mais volta. A hipertensão, o diabetes, etc. Tá? Algumas lesões causadas pela isquemia, pelo AVC, por infarto e etc. Tá? Isso não tem mais volta. Se não tem mais volta no corpo físico, é porque aquilo já se rompeu. Tá? E isso é sintoma de estresse. Dificilmente você vai ver uma pessoa falando: fiquei diabético agora porque comi um chocolate. Infartei porque comi um pedaço de picanha. Não é por aí. Tá? Tem outros fatores envolvidos. Estou falando do estresse por colesterol, lógico, né? A Eliane surpresa com os meus joelhos porque eu sou novo. Sou novo, mas não cuidei direito, né? Agora pago por isso. O lado bom é que eu sou novo e ainda dá para resgatar alguma coisa. Mas preguiçoso e ocioso, agora que isso está mudando, certo? Ao mesmo tempo, alteram o humor, favorecendo o pessimismo, o derrotismo e a depressão. Portanto, não causando, mas favorecendo. É como eu disse. Se você já tem uma predisposição de depressão na família, é provavelmente aí que vai atuar em você. A sua predisposição genética é uma predisposição, não é um determinismo e não é uma fatalidade. Você não é obrigado a morrer ou a sofrer com as doenças familiares. Mas se você não faz uma leitura
de quais são os padrões de repetição que a sua família costuma ter, que levaram todos a morrer pela mesma causa ou adoecer da mesma causa, aí você vai adoecer da mesma causa. Bom, então se você tem um cardiopatia na família, se você tem histórico de câncer, se você tem histórico de úlcera gástrica, se você tem histórico de AVC, de embolia pulmonar, de qualquer coisa, o seu cuidado deve ser dobrado em relação a quem não tem. Por isso, principalmente nas áreas que dizem respeito à sua afetação. Tá? Eu tenho tendência a ter câncer de pulmão, mas eu não fumo, mas moro em São Paulo. Então, a tua chance de ter câncer é maior, porque eu moro em uma cidade com muita poluição. Né? São os sacrifícios que às vezes nós temos que fazer. Minha família toda mora em São Paulo e todo mundo teve câncer. Talvez eu tenha que ser a pessoa que vá para o interior. Mas eu gosto de São Paulo, eu gosto do Rio de Janeiro. Esse é o ponto. Tá? Tem que sempre se fazer uma escolha. Eu particularmente penso assim, se você vai passar 90 anos tomando cuidado com tudo o que faz para não morrer, então você já morreu. Se você vai viver até os 30, porque viveu intensamente tudo, então você também já morreu. O equilíbrio é a chave para isso tudo. Tá? Não adianta também fugir da sua doença, igual fez, por exemplo, a Angelina Jolie, já fazendo a mastectomia antes de ter o câncer, porque senão você não vive. Este é o ponto aqui. Encontre uma forma de preservar a sua vida, porque se você fica só cuidando do corpo físico, quando você desencarnar, ninguém vai aplaudir. Parabéns, você é uma pessoa maravilhosa. Na verdade, você reprimiu todos os seus instintos. A doença vem para nos mostrar quais são os instintos e quais são os vícios adoecidos, né? Os que se repetem com mais intensidade. Se eu fico com medo dos sintomas, eu nunca entro em contato com as minhas doenças. É doloroso falar isso, mas eu tenho que permitir que a doença venha, mas eu não preciso ser o causador dela. É isso que eu quero dizer. Tá? O equilíbrio vai te ajudar muito, assim. Não dá para morar em São Paulo, mas eu queria morar em São Paulo. Muda ali para Mogi das Cruzes e fica um pouco mais perto, vai para Jundiaí, encontra um meio, né? E assim você vai vivendo a sua vida. Tá? Bom, então se você tem pessimismo, se você tem derrotismo e tem depressão, tem essas alterações de humor, comece a fazer sempre o oposto. Ande com pessoas positivas, frequente locais positivos, né? Ou frequente pessoas que estão em tratamento. Não adianta estar em depressão e ir na casa da sua amiga que também é deprimida. Vocês duas vão planejar o suicídio ou o derrotismo juntas. Vai para um grupo de tratamento de depressão onde as pessoas estão querendo se levantar e elas vão te partilhar as experiências. Estes grupos chamados de ajuda mútua, né? Antes era chamado de autoajuda, mas na verdade agora é ajuda mútua. Procure esses grupos. Isso, também aqui distúrbio de tireoide. Olha aqui, deixa eu compartilhar isso. O Bruno Reis também sempre participando. Falando para a Bruna. Bruna, pesquisa o que o Victor disse sobre a síndrome geral de adaptação. Me ajudou bastante a entender sobre o estresse. E vai ajudar outras pessoas. Tá? Você não precisa se aprofundar nas questões fisiológicas, mas vai te dar um norte muito bom para entender por que o corpo adoece. Tá? Então, não é azar. Tá? O teu corpo quer adoecer em razão do estresse. Onde já for o elo mais fraco, é o elo que vai romper. É simples assim. Se você toma cuidado para que aquele elo não se rompa, já fortalecendo ele, então você tem mais chances de que a doença não precise aparecer. E, obviamente, se você evita o estresse, que é a fixação por muito tempo em uma situação que gera tensão. Você não precisa fugir da tensão, mas você não pode dormir com ela. Tua atenção te levantou da cama às 7 da manhã, quando você for deitar meia-noite, ela já tem que ter ficado do lado de fora. Se você acorda com atenção e levanta com atenção, chega uma hora que você não percebe mais a presença dela. E aí começa o adoecimento
pela síndrome geral de adaptação. E uma pessoa com enfermidades crônicas pode ter uma qualidade de vida melhor, viver por mais tempo, segundo Dioclésio? Pague uma visita num hospital de câncer e você verá quantas pessoas que tinham o diagnóstico de 2 meses de vida aproveitaram esses 2 meses para pedir perdão para os filhos, beijar os filhos, pedir perdão para a esposa, e aí estão há 2 anos vivas. E quantas pessoas que disseram que tinham 2 meses de vida se deprimiram e morreram em 2 semanas? Tá? Então pode sim, a enfermidade crônica, a paraplegia, a tetraplegia, o AVC, que é a hemiplegia, né, um dos lados paralisado, é você que define. Este é o ponto aqui, Dioclésio. Quando eu tenho uma visão pessimista, eu só enxergo a coisa ruim da situação. Minhas 2 pernas não funcionam. Então, automaticamente, eu também não enxergo mais os meus braços, não enxergo mais o meu pescoço e eu me deixo a definhar. Tá? Então, a metade do meu corpo não funciona e a outra metade que funciona, eu paro de perceber também. Meu pulmão está com uma doença e eu me esqueço de todos os outros órgãos que não estão. Este é o ponto aqui. O indivíduo que tem o aspecto espiritual, intelectual e moral sublimado, diante dessas situações, automaticamente, quando ele olha para elas, ele enxerga o que ainda está funcionando e não o que está com defeito. Essa é a diferença entre um superior e um inferior. Mais uma aqui para seguir. Essa é boa. Daqui a pouco eu não preciso nem mais do livro. Patrícia, fico pensando na frase atribuída a Jesus: não adultereis nem em pensamento, porque a partir daí surge o pecado. Ou seja, pensamentos, sentimentos e emoções mal controladas. É exatamente isso o meu ponto de vista também, Patrícia. Eu concordo com você. Algumas pessoas associam isso que se eu peco em pensamento, eu já pequei. É a partir daí que surge o pecado, pelo pensamento. Quando eu começo a atrair a minha esposa em pensamento, para que isso se concretize é um passo muito rápido. Por quê? Porque esse elo fica fraco. Então imagine que o seu corpo, você é casado com o seu corpo, mas o seu estômago está louco para te trair. Quando ele tem uma chance, ele trai, ou seja, ele adoece, te deixa na mão e acaba com a sua encarnação, e você deixa este corpo físico porque o seu estômago não estava conectado com você, e a razão disso foi o seu pensamento. Então essa frase de Jesus traz realmente isso. E o Leandro pergunta por que algumas pessoas que são ruins, né? Não, são negativas, chatas e vivem sem doenças alguma. Até a página 2, né? Só por hoje elas vivem sem doença. Elas ainda estão no estágio de construir. Elas estão construindo, elas estão puxando o elástico. A qualquer momento vai acontecer. Tá? Isso é científico, isso não tem como ela fugir. É energia atuando na matéria. Não tem como fugir disso. Vai acontecer. Continuando. A proposta da terapia do amor restabelece como ponto de partida a preservação ético-moral do indivíduo perante si mesmo, com a consequente valorização das suas capacidades de discernimento e de ação. Então, terapia é tudo aquilo que busca melhora, que busca crescimento, que busca facilitar um processo de desenvolvimento. Quando eu atuo nisso com amor, partindo deste sentimento, isso seria o amor próprio, a preservação ético-moral do indivíduo perante si mesmo, essa é a parte mais importante, que bate, inclusive, com o que foi trazido aqui sobre Jesus pela Patrícia. Preservação ético-moral do indivíduo perante si mesmo, ou seja, os meus pensamentos, os meus desejos, as minhas vontades. Se ninguém pudesse ver, eu faria o quê? Se sozinho eu faço a mesma coisa que eu faço quando os holofotes estão virados para mim, então eu sou uma pessoa autêntica. Se eu faço diferente e quando eu estou sozinho eu sou machista, eu sou racista, eu sou homofóbico, eu fico lá passando a linha do Facebook falando que eu não torço para ninguém na política, mas
dando risada dos memes e dos comentários que fazem do outro oposto, então eu não estou preservando ética e moralmente. Eu tenho que ver isso. Este é o ponto que eu quero chegar. Esta pessoa que cuida de você é você. Não é porque ninguém está vendo. Você está. Sua consciência está. E sua consciência te cobrará. Então eu tenho que policiar paranoicamente os meus pensamentos? Não, mas tratá-los se estiverem adoecidos, trazê-los à luz se estiverem na sombra, permitir que eles tomem forma para que possam ser estudados e modificados. Caso contrário, eles te dominam. Com a consequente valorização das suas capacidades de discernimento e de ação. Então, como é que eu faço essa preservação? De onde eu parto para fazer isso? Do amor. Quem tem amor próprio, não quer o mal para si mesmo. Então não tem por que desejar o mal para o outro sabendo que o mal vai passar por você. Como você não quer que nada de ruim chegue até você, você não toma posse de nada que é ruim. Então, automaticamente, você se preserva. Se preservando, não há estresse. Não havendo estresse, não há doença. Conscientemente. Então, por que nós adoecemos mesmo fazendo bem? Porque existe o tal do inconsciente. Existe a tal da sombra. E nós ainda não temos recursos suficientes para clareá-las totalmente. Tá? Não veja isso como ruim, é parte do nosso processo. Hoje nós temos muito mais do que há 100 anos atrás, do que há 1000 anos atrás, mas temos muito menos do que daqui a 100 anos. E é só. Com o que nós temos agora, já dá para enxergar muito mais do que a maioria das pessoas conhece, mas sem dúvida, 1 ano de terapia na sua vida vai te fazer caminhar 10, que você teria que andar sem ajuda, tá? Mas achar que a terapia vai te transformar em uma pessoa completa nessa existência, isso é uma ilusão, porque nós ainda não temos ferramentas e nem conhecimento para saber exatamente como funciona o aparelho psíquico. A sua demonstração fica bem clara no que Jung trouxe, mas o seu funcionamento, a sua essência, ainda é difícil, tá? Então, da mesma forma que em dado momento os cientistas achavam que as moléculas eram as menores partículas, depois acharam os átomos e depois acharam as partículas subatômicas, existem coisas do psiquismo e da espiritualidade que nós pensamos conhecer, mas que na verdade são um aglomerado de outras menores que nós ainda não temos técnica para alcançarmos. Tá? O que dá para fazer com o que nós temos é avançar bastante. Bom, nunca se sabe quem está precisando, essa é uma sugestão da Rita. Eu só melhorei a fibromialgia depois que entrei na ginástica em grupo. Será que foi a ginástica? Porque a ginástica ela pode fazer sozinha em casa. Será que foi o grupo? O grupo ela pode ter com outras pessoas. Será que foi a junção dos dois? Tratar-se em grupo com outras pessoas que também estão se tratando? Eu, particularmente, metendo o bedelho aqui, acredito que sim. Em grupo fica tudo mais fácil. Estudar esse livro, entender o seu filho. Você não pode expandir isso para fora, expanda para o seu marido, expanda para outros pais. Quer dizer, o nosso medo de que o outro vá nos julgar e achar que nós somos falhos, às vezes nos faz querer fazer do nosso jeito, e isso não precisa. Leva para fora. Tem um monte de mãe desesperada igual você pelo mesmo motivo. Tem um monte de pai, um monte de esposa. Tem um monte de gente sofrendo pelo mesmo motivo que você, sem saber com quem conversar. Você pode ser essa pessoa a conversar com ela. E ela pode ser essa pessoa com quem você irá conversar. Seguindo. Discernimento sobre o que deve e pode fazer. Não se permitindo eleger o que agrada, mas não deve, ou aquilo que deve, porém não convém executar. Discernimento sobre o que se deve e pode fazer. Então tem coisas que eu devo, mas não posso. Não posso por quê? Porque ainda não tenho poder para isso. Como eu disse, ferramenta. O que eu devo? Eu devo me purificar. Mas eu posso? Por completo, não. Aqui na Terra, não. Ainda não. Mas vou poder. Então, quando eu falo que eu devo, mas não posso, significa isso. Existem coisas que estão fora do nosso alcance e não há o que fazer.
a não ser tentarem aumentar esse alcance aos poucos. Não se permitindo eleger o que agrada, mas não deve, ou aquilo que deve, porém não convém executar. Então, eu não me permito eleger o que agrada, mas não deve. Quer dizer, isso faz bom para mim, faz bem para mim, mas eu não devo fazer. Se eu elejo isso, fumar me agrada, mas eu não devo fumar. Se eu elejo isso, é porque o meu discernimento está prejudicado. É porque eu estou adoecido. Porque eu sei que faz mal. Ou aquilo que deve, porém, não convém executar. Tem coisas também, além das que nós não podemos executar, essas que não convém executar. O 8º passo do Narcóticos Anônimos diz que nós temos que fazer uns pedidos de reparação. Eu acredito que é o 8º, se eu não estiver enganado. A reparação. Quando possível e não for prejudicar outra pessoa. Então, vamos suponha que eu tenha tido uma esposa que eu traí, acabei com a vida dela. Aí eu vou crescendo emocionalmente, depois de 10 anos eu descubro que o que eu fiz foi errado. Ela ficou toda ferida, seguiu em frente. Aí agora ela casou de novo, tem os filhos dela. O que eu devo fazer? A reparação. Eu devo me desculpar com ela. Mas convém bater na porta da casa dela, com o marido dela me olhando, quem é esse cara? Convém talvez fazer com que ela brigue por ciúme por causa do marido? Convém às vezes trazer todas essas feridas de volta a ela só porque eu devo fazer isso para o meu crescimento? Talvez não seja o momento. É nesse sentido. Então algumas coisas eu devo, mas não convém fazer. Por quê? Principalmente quando diz respeito a interferir no espaço do outro. Tá? A Mariana do YouTube pergunta a relação entre depressão e autoconhecimento, trazida pelo Sérgio. A depressão me coloca em uma sombra física, né? Eu fico no quarto com a janela fechada, eu não consigo mais enxergar beleza nas coisas, o mundo que era colorido vai ficando amarelo, e em um estágio mais avançado fica preto e branco, até que fica em escuridão total. Então, quando eu tenho autoconhecimento, a escuridão não me afeta tanto. Então não significa que eu não terei a depressão, mas eu conseguirei seguir a minha vida apesar da depressão. Quando a depressão me toma e eu não sei como sair dela, é porque eu não tenho experiência em caminhar nas sombras. Tá? Quando eu fico muito tempo em direção, olhando para fora e não trabalho o que tenho dentro, eu tendo a adoecer depressivamente. Tá? É uma forma que o meu corpo encontra de me colocar em contato comigo. Ó, não vou deixar mais você fugir nas relações das outras pessoas. Nós vamos ficar a sós no quarto para conversar. Se eu converso, eu tendo a crescer. Se eu não converso, eu sou dominado até que eu não consiga mais me levantar. Seguindo. Perdão. Imediatamente, após a descoberta de como proceder, passar a atividade tranquila, sem os choques da emoção descontrolada. Imediatamente após a descoberta de como proceder, passar a atividade tranquila, sem os choques da emoção descontrolada. Como é que eu descubro como proceder? Entrando em contato com o meu procedimento. Se eu estou doente, é porque eu estou procedendo de forma errada. Se eu mudo o procedimento, talvez eu não fique doente. Como proceder? Tentativa e erro. Tá? Eu tenho que fazer algo que eu nunca fiz. Isso é o certo? Não é o certo, mas já é diferente. Tá? O meio científico diz o seguinte: você vai ler artigo científico e às vezes o cara ficou 1 ano, 2 anos estudando uma coisa para chegar à conclusão que o estudo dele não vale de nada. Isso para o meio científico vale muito, porque o cara excluiu aquela hipótese. Tá? Pela exclusão de hipótese, ele poupa tempo de outros cientistas. Bom, então eu não preciso estudar isso, eu vou tentar outra coisa. Isso é o que acontece na nossa vida. Será que é fazer atividade física? Tenta. Se não for, tenta outra coisa. Será que é mudar a alimentação? Será que é trabalhar com idoso? Será? Você vai excluir a hipótese e isso te permite chegar em outra. Quando a hipótese está excluída,
você chegou à conclusão por meios racionais e práticos de que aquilo não é o suficiente para você, este conhecimento passa a ser seu. Então aquele tempo não foi perdido, foi investido. Você tem um conhecimento a mais. Você sabe o que não quer. E o único caminho de descobrir o que você quer é fazer o que você não quer. E primeiro você tem que descobrir quais são as coisas que você não quer. Tá? Então eu descubro qual é o caminho a ser traçado, como proceder, e aí a atividade passa a ser tranquila, porque eu sei que é isso. Quando for, você saberá. Você vai dormir melhor, tua pele vai ficar melhor, vai aparecer menos cabelo branco na proporção que estava, tudo muda. As pessoas ao seu lado ficarão mais calmas, o seu cachorro vai ficar com menos medo, o seu filho vai ficar mais brincalhão, o pessoal do trabalho vai começar a te chamar para sair. Esse é o sinal que deu certo. Quando dentro você se sente encaixado no mundo, na sua família, no seu trabalho, sem esses choques da emoção descontrolada. Ah, eu quero atenção, eu quero ser amado, eu preciso que gostem de mim. Não, você vai na tranquila. Seguindo. Posteriormente, examinar os recursos para a preservação da sua realidade, entre parênteses, como indivíduo eterno, resguardando o corpo das altas tensões e sensações desgastantes das emoções violentas, a fim de que o mesmo possa preencher a finalidade da reencarnação do espírito, para a qual foi elaborado. Então, depois que eu descubro o que eu tenho que fazer e eu começo a fazer, eu vou usufruir do benefício. E aí eu tenho que examinar os recursos para a preservação dessa realidade pensando no espírito. Não é o melhor para o meu corpo físico, é o melhor para o meu espírito. Tá? O que eu sempre falo aqui? Eu não tenho que estudar só porque eu estou triste, eu tenho que estudar porque eu estou feliz também. Quando eu estudo porque eu estou feliz, eu desenvolvo meios de ser feliz mais facilmente, né? Entendendo que a felicidade são estágios de alegria e tristeza. Tá? Agora, se eu fico feliz ao acaso, eu fico feliz e eu agradeço a Deus. Eu fico triste, eu reclamo de mim, então eu fico sempre achando que é Deus quem vai me fazer feliz, como alguém que está fora, e nunca compreendendo que foi o meu divino que proporcionou essa felicidade para mim mesmo, através de uma causa benéfica que gerou um efeito benéfico. Quando eu faço a análise do que está me fazendo sentir bem, será que foi porque eu passei a sorrir mais? Será que foi porque eu emagreci? Será que foi porque eu parei de trabalhar tanto? Aí eu não repito o comportamento de adoecer. Quando eu não estudo, a felicidade me dá a sensação de que eu posso carregar uma carga a mais. E aí é onde eu estresso. Porque eu faço isso aqui, ó. Eu não me resguardo das altas tensões e das sensações desgastantes, porque eu me sinto fortalecido. E aí eu começo a querer carregar todo mundo. Ah, eu tô bem, agora eu vou salvar meu filho, vou salvar minha esposa. E aí eles que não queriam ser salvos, que não precisavam ser salvos, acabam ficando pesados. No meio do caminho eu jogo eles para o lado, porque eu não aguento mais carregá-los. Eles estão em um local que eles não sabem onde é, porque eu os levei até lá e eu fico sentindo que eles pesaram na minha vida. Aí eu peço divórcio, aí eu me afasto do filho, aí eu penso que é eles que estão trazendo problema na minha vida. É assim que nós vamos construindo os nossos dramas pessoais. A fim de que o mesmo possa preencher a finalidade da reencarnação do espírito para a qual foi elaborado. Então, o seu corpo é para te ajudar a concluir uma meta. Ele não é a meta em si. O Cristiano disse, isso porque o estudo de hoje era para ser tranquilo, hein? São muitas informações. Às vezes eu me engano, eu acho também, né? Vamos lá. Nesse cometimento, são relevantes os cuidados com a conduta mental e moral, poupando-se das descargas contínuas dos desejos infrenes, superando, mesmo que pouco a pouco, os impulsos inferiores, enquanto disciplina a vontade por meio dos exercícios de paciência e de perseverança. Nesse cometimento, tá? São relevantes os cuidados com a conduta mental e moral. Qual cometimento? Quando eu identifico que precisa ser atuado, quando eu atuo e entendo uma forma de manter essa atuação, pensando no bem do espírito, quais os cuidados que eu tenho que tomar com a conduta mental e moral?
E como eu faço isso? Me poupando das descargas contínuas dos desejos infrenes, superando, mesmo que pouco a pouco, os impulsos inferiores. Enquanto disciplina a vontade por meio dos exercícios de paciência e de perseverança. Certo? Pouco a pouco. Impulsos inferiores. Disciplinando a vontade por meio dos exercícios de paciência e de perseverança. Sem pressa, sem sobrecarga, sem overtraining. Senão, você se arrebenta e desanima, que é isso que eu disse aqui. Tá? Então, neste momento em que você está se sentindo forte, você está forte porque está com a vida estabilizada. Não traga mais coisas para a sua vida agora. Não traga mais coisas para a sua vida agora. Espera passar essa nuvem de felicidade. Quando você voltar para o estado de normalidade do dia a dia, talvez esse de agora te sobrecarregue. Como é que eu faço então? Coloque mais coração no que você já faz, mas não assuma novos compromissos, porque isso pode te levar à infelicidade. Faça melhor o que você já faz. Não tenha pressa de chegar em lugar nenhum. E isso vai te permitir manter uma mente mais saudável, né, do que querer resgatar todo mundo, né? Descortina-se, então, nessa paisagem terapêutica, o auto-amor profundo, com objetivos amplos de estendê-lo ao próximo através de serviços imediatos, construindo a sociedade saudável e feliz. Descortina-se, portanto, tem uma cortina cobrindo, não vai criar nada. Nessa paisagem terapêutica, ou seja, lutando contra os meus impulsos inferiores e alimentando a minha vontade de questões superiores, quando eu estou neste movimento que vale por esses 4 últimos slides que nós lemos, aí o auto-amor profundo aparece. Por quê? É uma consequência da outra? Sim. Sim. Porque eu só consigo me preservar quando eu me amo. Não é que eu enxergo o amor. O amor passa a ficar claro para mim nas minhas ações. Se eu não me amo, eu não consigo fazer nada dessas coisas. Tá? Então, um é consequência do outro. A partir do momento que eu tenho auto-amor, aí eu tenho autoestima. E tendo autoestima, eu me preservo moralmente, eu me preservo eticamente, eu luto contra minhas más inclinações, eu favoreço as minhas inclinações positivas, eu não me vejo como um super-herói que pode carregar os outros, eu não me vejo como um vilão que pode destruir os outros, eu olho apenas para mim e faço o melhor com que eu posso, o melhor que eu posso com o que eu tenho. Com a minha família, com o meu corpo físico, com o meu emprego, com a minha oratória, com a minha pintura, com o que é que eu tenha. Eu faço o melhor daquilo, sem querer ocupar todos os espaços. Construindo a sociedade saudável e feliz. Porque eu fazendo a minha parte bem, todos os que dependem de mim para alguma coisa vão ter uma coisa mais gostosa. Às vezes a pessoa vai comer num fast food, tá lá na foto um hambúrguer certinho, bonitinho, chega no prato, um negócio tudo caindo ao pedaço, porque o cara que tá fazendo hambúrguer não gosta daquilo, ganha pouco. É 1h da manhã, o negócio funciona 24 horas, ele não está nem aí, ele só quer falar, bom, os caras falaram para colocar 2 hambúrgueres, um alface, queijo, um molho especial, cebola, picles num pão com gergelim. Vai fazer um Big Mac. Mas ele não está preocupado se tá igual na foto, se vai ficar bonito para você. Ele coloca os ingredientes lá, porque não tem vontade. E às vezes nós fazemos isso na nossa profissão. É o terapeuta que fica olhando no relógio, que fica toda hora olhando para o lado, que fica bufando, que dorme enquanto o cliente está falando. É o médico que não olha nem na cara da pessoa para dar uma receita. É o lixeiro que passa gritando, fazendo barulho, que derruba o latão e joga ele lá no meio da rua, né, o coletor de lixo. Nessas coisas. Em qualquer profissão, em qualquer ação que eu tenha com relação à sociedade, eu posso ser alguém que simplesmente faz, ou eu posso ser alguém que faz pensando no outro.
Assim, preservar o corpo do uso de alcoólicos e das intoxicações pelo tabaco, bem como por quaisquer outras drogas alucinógenas aditivas, prolongando-lhe a existência. Porque eu vou fazer isso automaticamente quando eu tenho auto-amor. Eu lembro que eu coloco aqui, se eu não deixaria o meu filho tomar cerveja porque isso é ruim, eu também não vou me deixar. Porque eu também não quero o que é ruim para mim. Preservar o corpo do uso de alcoólico e da intoxicação, não porque faz mal, mas porque eu quero me fazer bem. Bem como qualquer outra droga alucinógena aditiva. O ponto aqui é o vício. E eu prolongo a minha existência. Então, se eu tenho qualquer vício que eu tenha, vai diminuir minha existência. Né? O da fofoca vai acabar fazendo eu tomar um tiro na cabeça, um soco na cara, vai acabar fazendo alguém colocar fogo no meu carro, riscar meu carro, eu vou ficar irritado. Tudo que eu faço de forma viciosa, em algum momento volta para me morder, né? Volta para me morder o calcanhar. Então, quando eu não tenho esses vícios, porque eu me amo e eu não quero depender de algo, eu já tenho o que eu preciso, que é o amor, então nada me aprisiona. Pelo contrário, tudo me liberta. Ao mesmo tempo, evitar sobrecarregá-lo de alimentos pesados e gordurosos, de assimilação e digestão difíceis, de modo a facultar-lhe reações automáticas equilibradas. Essa é a nossa responsabilidade com o corpo físico. Evitar sobrecarregá-lo de alimentos pesados e gordurosos, de assimilação e digestão difíceis, de modo a facultar-lhes reações automáticas equilibradas. Tá? Facilita para o seu corpo físico, coma coisas mais leves, né? Não encha ele de toxinas. A Eliane Cruz colocou uma frase aqui: o médico que não me vê, nunca mais me verá. Antigamente, os profissionais da medicina eram poucos, então eles meio que podiam fazer o que queriam. Hoje, não. Né? O médico que não olha para a cara do cliente, o cliente também não olha mais para a cara do médico. Isso se dá com todas as profissões. Tá? Nesse meio, então, não são os mais inteligentes que sobrevivem, mas são os mais humanizados. Claro que ele tem que ter um conhecimento técnico, mas se ele for o gênio da lâmpada, o PhD da USP, o PhD de Harvard, mas for um cretino na atuação com as pessoas, ele vai ficar para trás, e aquele indivíduo que entende da problemática e é humanizado, esse vai ter o consultório cheio. Cheio não porque por ser humanizado ele vai chamar as pessoas no horário e vai atendê-las no horário, senão também não é humanizado. Humanizado é consulta das 2 horas, eu atendo às 2 horas. E para encerrar, é claro que a contribuição mental faz-se relevante, por daí procederem as ordens de comando e as diretrizes de comportamento, conseguindo-se a harmonia entre o pensamento e a ação. Uma pergunta para fechar aqui, da Liliane Sayonara. Sendo assim, não existe uma hora programada para o desencarne? Posso reduzir meu tempo de vida com maus hábitos, por exemplo? A única fatalidade explicada pelo Espiritismo é a evolução. Tá? O determinismo foge aqui. Não existe uma hora para a sua morte. Existe um contexto. Tá? Talvez você vá morrer depois que a sua função for cumprida. Se você cumpre a sua função antes, você vai antes. Se você cumpre depois, você vai depois. Mas eu posso sim intervir, porque esse é o livre-arbítrio. Se eu pegar uma arma e atirar na minha cabeça, eu acabo com isso agora. Tá? Se eu começar a fumar 3 maços de cigarro por dia, eu vou acabar com isso mais rápido. Tá? Então, a providência nem me preserva para que eu morra na hora exata e nem me impede de morrer na hora errada. Tá? É tudo aqui agora. O que eu faço, causa e efeito. Se eu cuido bem do meu corpo, eu vivo mais. Se eu cuido mal do meu corpo, eu vivo menos. É claro que a contribuição mental faz-se relevante, por daí procederem as ordens de comando e as diretrizes de comportamento, conseguindo-se harmonia entre o pensamento e a ação. Ok? Então, a partir do momento que eu atuo no mental, que é quem dá as ordens de comando para o corpo, eu harmonizo o pensamento e a ação, porque a ação é do corpo e o pensamento é da mente.
tá? O meu pensamento determina como eu vou agir. Pensamento determina o comportamento. Então, o que me leva a fumar o cigarro não é a vontade do meu corpo, é a vontade da minha mente. É o meu pensamento. O meu corpo se vicia na substância, mas o meu corpo não tem poder para determinar o que eu vou fazer ou não, porque o pedido dele depende da minha mente. Eu não vou esticar o braço e fumar um cigarro inconscientemente, só se eu for um sonâmbulo. Tá? Então, se eu me drogo, se eu cometo adultério, não é porque a carne é fraca. A carne responde ao pensamento. É porque eu estou em pensamento seduzido à vontade da carne, então eu levo o meu corpo para fumar um cigarro, mas quem quer fumar o cigarro é o meu pensamento. E o meu pensamento parte do meu espírito. Ok? Próximo encontro, capítulo 6.1, Programa de Saúde, parte 2. Acho que foi a Eliane que disse que a energia do estudo estava boa hoje, eu também gostei muito. Fico muito feliz com a presença de vocês, vários nomes novos aqui, pessoal do YouTube, infelizmente eu não consigo responder a todos, tá? Mas eu espero que tenha despertado novos interesses e novos caminhos, ok? Muito obrigado a todos vocês pela companhia, pela participação, por auxiliarem na divulgação, compartilhando, trazendo novas pessoas e por principalmente divulgarem isso pela própria mudança pessoal, fazendo com que as pessoas enxerguem que é possível quando se aplica à vontade. Um grande abraço, até semana que vem, muita paz.